chamo Flávio Demarque. Quantos anos você tem? Com 39. Quantos anos na fotografia? Quase 18. O que você fazia antes da fotografia? Eu trabalhava com publicidade, trabalhava dentro de agente de publicidade, me formei em publicidade, foi quando eu comecei a fazer fotografia. E já fui trabalhar em agência, na criação, como assistente, diretor de arte. Onde eu também, de um jeito ou de outro, já treinava de alguma maneira ou destreinava o olhar, né? O que você acha que isso influenciou na sua maneira de olhar a fotografia? Eu acho que a publicidade, apesar de hoje eu ter certeza que ela não é arte, e tudo bem não ser arte, não tem problema nenhum a publicidade não ser arte, ela me deu a vontade de não fazer igual. Isso é uma coisa, essa vontade das pessoas que se relacionam com publicidade que elas têm, isso eu trouxe comigo, de tentar não repetir o que está sendo feito. Para você, o que é arte? Quanto tempo de gravação? É 29 minutos, né? A arte, a princípio, é liberdade. A princípio, é liberdade. É liberdade e inutilidade, a arte. E quanto de inutilidade você consome por dia? Quanto de inutilidade eu consumo por dia? Boa parte do meu tempo eu consumo de arte e inutilidade. Mas a inutilidade da arte, ela se manifesta e toma corpo em algum momento quando você vai fazer alguma coisa. Apesar de ela ter um objetivo, apesar de ela não ter o objetivo de ser útil, ela é bem útil. Você acha que para você criar as coisas você precisa de um momento de inutilidade, de ócio? Com certeza que para criar qualquer coisa você precisa de ócio. Isso é uma certeza. Quanto de ócio é o que varia, tá? Mas eu acredito bem no processo criativo como um processo complexo em que exige tempos de racionalidade e tempos de irracionalidade. Quando a gente vai saber a hora de parar da inutilidade para ir para o ócio? Que horas que a gente sabe? Como você sabe? Eu acho que não dá para perceber quando a inutilidade e o ócio, onde termina um e começa o outro. Dá para perceber quando você termina o ócio e a irracionalidade para passar a ver as coisas de uma maneira racional. Isso dá. Agora, ócio e inutilidade, potencial de inutilidade, é difícil ver a diferença. O que você anda assistindo ultimamente? Desenhos infantis. Por que você anda vendo desenhos infantis? Eu ando vendo desenhos infantis porque eu tenho um filho pequeno e ainda assim dentro de desenhos infantis tem coisas interessantes. O que você já viu de interessante nesses desenhos? Eu acho muito interessante desenhos infantis quando eles lidam com a simplicidade, como eles lidam com a simplicidade, né? Porque tem desenhos que são absolutamente chatos para criança e para adulto, e tem desenhos que conseguem ser interessantes só para crianças, e tem desenhos que conseguem ser interessantes para crianças e para adultos. É quando ele consegue lidar com os dilemas simples do começo da vida, digamos assim, o que é comer, o que é dormir, esse tipo de coisa, de uma maneira bem fantasiosa e lúdica, que chama atenção tanto na estética quanto no som e no discurso. Fundo branco é simplicidade? Fundo branco pode ser simplicidade, mas o fundo branco é o vazio de alguma coisa, então pode não ser também. Quem que vai dizer se é simplicidade ou não é quem está lendo aquilo. Ele pode ler aquilo como a ausência de algo que deveria estar lá, ou simplesmente não lendo o que está lá, e sim vira um vazio. Simples significa desinteressante? De jeito nenhum. Simples não significa desinteressante. Pode significar. E existe um equilíbrio um pouco frágil na simplicidade. Você pode aplicar o que é simples e simplesmente ter algum discurso pobre. Mas às vezes você quer ir para o outro lado, você quer adotar uma identidade complexa e simplesmente virar uma bagunça.
Então existe um certo equilíbrio entre simplicidade e complexidade que não tem fórmula. Na fotografia de produto existe o fundo branco e fundos compostos. Qual que você gosta mais de fazer? Compostos. Gosto mais de fazer com os fundos compostos, ainda que o fundo simples da fotografia é algo mais zen. É algo que você está mais... É quase um mindfulness. Você está lá imbuído daquele produto e você precisa fazer o melhor possível para aquele produto e tudo depende dele. Todas as luzes, todos os apetrechos que você usa. Quando você mistura vários elementos e faz uma fotografia ambientada, elas se conversam. Uma ajuda e atrapalha na outra. É um pouco mais caótico e também tem a sua graça, e por isso que eu prefiro o ambientado. Mas o fundo branco é melhor para o foco. Mas qual que é mais difícil de montar? Mais difícil de montar é uma fotografia em fundo ambientado, justamente porque você não tem tanto controle quanto o fundo branco. Os assuntos que estão em volta do produto principal não chega a facilitar você montar uma estética bonita do que um vidro de ketchup em cima de uma mesa, onde eu tenho um hot dog e um refrigerante. Não são mais atrativos ou mais simples de montar do que um vidro de ketchup no fundo branco? O ambiente, ele ajuda e atrapalha no produto, tá? Às vezes o ambiente, ele disfarça erros. Às vezes, para a iluminação é até mais simples quando você coloca vários produtos, porque você não presta atenção nos erros do produto principal, digamos assim. Mas é de caso a caso. Às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Especialmente quando você está lidando com brilho, tem certos produtos que precisam ficar bem iluminados porque eles saltam no ambiente. E controlar brilhos em um ambiente complexo, às vezes é quase impossível. Tem até uma cena do Matrix, não sei se você viu esses dias, que saiu, voltou a circular, que é uma imagem de uma maçaneta que ele vai com a mão e dá para ver a câmera. Só que eles disfarçaram a câmera com a jaqueta, com o paletó de um dos personagens. Você falou que está consumindo muito desenho infantil. Por você estar consumindo muito desenho infantil, você não acha que isso pode refletir no seu trabalho? Ou você acha que o fotógrafo consegue ter uma simplicidade de acessar inspirações antigas e conseguir fazer isso refletir no trabalho? Ou ele sofre também com coisas que estão acontecendo ali no dia a dia e isso vai refletir no trabalho dele? Eu acho que para mim, no momento, tá pegando mais referências de coisas infantis não é um problema, até porque eu já tenho referências de desenhos, histórias infantis. Eu sempre li muito gibi, sempre li livros infanto-juvenis, que eu acho incrível como eles conseguem fazer aquilo. Então, para mim, não é um problema, até porque muitas vezes eu uso até brinquedos para poder fazer minhas fotos, isso muito antes de ter filho, isso não é um problema. Mas eu acho que repertório é uma coisa um pouco difícil de você quantificar. Repertório é algo que você consome e nem sabe que está consumindo, e às vezes você consegue acessar coisas que você esqueceu, seja conscientemente ou inconscientemente. Então eu não acho que, apesar de eu imaginar que tem um limite de quantidades que a gente pode assimilar, eu não acho que esse limite é tão preto no branco, né? Então tudo que você já viu no passado está lá em algum lugar, possivelmente está lá em algum lugar envolvido nos seus bilhões ou trilhões de neurônios, seja lá quantos a gente tiver. Você faz foto de produto e também faz fotos para editoriais e tudo mais. Sim. São mercados diferentes que trabalham de jeitos diferentes. Você acha que um artista mais livre para criar a sua visão sobre aquilo, ou um artista direcionado, qual você acha que é mais fácil de trabalhar? Olha, tem certos trabalhos que a direção ajuda demais, tem certos trabalhos que a liberdade ajuda demais. E o fotógrafo, quando vai começar, liga a câmera, ele tem que saber qual é o caso.
se você está lá para seguir um briefing, um esboço, um RAF que a gente chama, e seguir o mais fiel possível, ou se você está lá para entregar alguma coisa que o cliente não quer, né? Ou que o cliente não sabe que quer, é melhor falando assim. Então varia. Eu gosto dos dois, sinceramente, porque tem trabalhos que, se você começar a pirar, tem grande chance de não ser aprovado. Em trabalhos comerciais em que se exige tem muito dinheiro envolvido, tem uma responsabilidade muito grande, a pessoa que vai aprovar não está no local para esse tipo de trabalho, quanto mais direcionado, melhor. Ainda assim, um trabalho bem direcionado não significa que não tenha méritos artísticos, porque o trabalho direcionado, de um jeito ou de outro, você vai estimular a sua parte técnica e estética, ainda que não estimule tudo a sua capacidade conceitual. E isso também é arte, não existe direito essa dicotomia forma e conteúdo. Geralmente, né, o ideal é a forma criando e fortalecendo o conteúdo. No começo você tinha dito que publicidade nem sempre é arte. Não é que nem sempre. Assim, a princípio não é, porque tudo bem não ser. Aí é a questão, por que publicidade não é arte? Porque publicidade tem uma finalidade. Publicidade não é arte porque tem uma finalidade. E para mim, uma das características da arte é ser inútil. A finalidade da publicidade tem uma finalidade concreta. E a publicidade precisa fazer branding, vender. Tem gente que diz que publicidade não vende, mas enfim. Ela tem aquela finalidade, tá? E por ter aquela finalidade, as representações e as interpretações são um pouquinho mais estreitas. Até por uma questão prática. Você não pode fazer uma coisa na publicidade em que jogue contra aquele produto, né? Na arte, tudo bem. O artista, se quiserem não gostar, qualquer artista razoável sabe que as pessoas não vão... Muita gente não vai gostar do que você faz, né? E isso é um limite bem definido entre uma coisa e outra. Apesar disso, a publicidade, ela se usa de artifícios artísticos. Isso é uma certeza, isso é inegável. Se a arte não tem... se a publicidade dá finalidade a alguma coisa, e aí pelo pensamento ela não é arte, reis e rainhas que contrataram artistas para criar, por exemplo, Shakespeare escrevia para reis, era por uma finalidade. Qual que é a relação disso daí? Vários reis usavam artistas para poder mostrar. E aí você via a diferença de artistas. Aí você via, por exemplo, qual é a importância de um Velázquez na fotografia. Como o Velázquez era contratado para fazer retratos reais e distorcia aquilo para dar a própria opinião. Aí você vai ver a diferença. Isso muitas vezes sem o rei perceber. Se eu estivesse fazendo um quadro seu, Tá. Com a finalidade de pintá-lo e você colocar na sala. Eu estou pintando. Eu não ia te contratar. Pintura a óleo, você colocar na sala bonitinho. Tá. Isso é arte? Por que não poderia ser? Estou fazendo com a finalidade de representá-lo para você colocar ali. Tudo bem, mas a sua finalidade, se você contrata alguém para tirar um retrato seu, isso é uma finalidade. Mas essa finalidade não anula as possíveis interpretações e você não existe uma censura de símbolos e signos e interpretações em cima disso. Não que publicidade seja censura, não, mas tem mais controle do que a arte. A gente está indo quase para o final. Tá esperando 2 horas? Não, ali ó. Eu pensei que fosse mais fácil. Você achou que ia ser mais fácil? Que isso, cara. Facilidades não há. Qual que é a sua relação entre o que está na sua cabeça até a hora do clique? A minha relação entre a ideia da minha cabeça e o resultado final varia. Geralmente é frustração. Se não fosse frustração, acho que eu não estaria tentando ainda. E sem falsas modéstias. A gente lida na arte com frustração todos os dias.
dos seus trabalhos, você tem um trabalho mais lúdico, onde você cria peças que parecem ilustrações. Sim. Você acha que isso veio da época que você era designer? Muita gente diz que essas fotos que eu tenho mais criativas vêm de publicidade. E eu entendo por que as pessoas pensem isso e até eu não consigo tirar meu passado da minha história para poder analisar sem ele no caminho. Mas eu vejo diferença. Eu vejo como a estética comercial quase como uma ironia dentro do que eu quero passar e dentro de ideias que não são publicitárias. Você se considera um artista? Eu não me considero nada. Nem artista, nem não artista. Eu acho que, sem falsa modéstia de novo, eu acho que não cabe a mim. Você se sente mais confortável criando as suas peças ou criando peças publicitárias? Hoje eu me sinto confortável fazendo as duas coisas, tanto comercialmente quanto para mim, de maneira autoral. Eu me sinto de verdade confortável fazendo as duas coisas porque são desafios diferentes. Existe o desafio de adaptação, o desafio comercial da parte publicitária e existe o desafio intelectual da parte autoral. Se você tivesse que escolher uma foto, você vai escolher uma foto, a gente vai colocar aqui na edição. Que foto você escolheria? Que você acha mais legal sua? Ou que te traz uma coisa mais bacana? Rapaz, precisa decidir agora? Preciso decidir agora. Quanto tempo tem de gravação? Isso não é uma pergunta fácil, não. Ainda não tem tempo. Não é uma pergunta fácil. Eu sei que não é. Não é mais de cabeça. Uma foto que foi bem difícil pra você ou algo do tipo? Tem uma foto que todo mundo reconhece como minha, que é da banana no espelho. Que não é a minha foto assim, favorita, ainda que eu já falei para algumas pessoas que eu vou fazer um crachá com aquela foto, porque às vezes as pessoas, eu ia em editora, a pessoa conhecia essa foto e não me conhecia. Mas eu vou escolher outra. Eu vou escolher a última que eu fiz. Qual foi a última que você fez? Que foi um dente de leão saindo de uma seringa. Foi difícil fazer essa foto? Demorou 3 dias pra fazer essa foto. Mas demorou 3 dias na ideia ou demorou 3 dias com o set montado? Demorou 7 dias pra ideia e demorou 3 dias com o set montado. Você vendo agora que passou todo o processo, precisaria demorar 3 dias ou é porque nesse caso a foto ela tem não é a foto só de um dente de leão ou só de uma seringa, é uma foto com um conceito. Sim. Na maioria das vezes o seu trabalho, esse conceito precisa ser feito naquele momento, agora. Sim. Você precisa inventar uma forma de fazer aquilo. Passando agora o processo. Se você tivesse que repeti-la, ia demorar 3 dias? Demorou 3 dias porque eu fiz em um dia e não gostei. Ou melhor, eu fiz em um dia e não gostei, fiz no segundo dia e achei que tinha gostado e fiz no terceiro dia para ficar satisfeito. Entendeu? Então não é porque no primeiro dia não deu certo. Melhor, no primeiro dia não deu certo porque eu saí de lá não gostando, tá? Mas no segundo, podia ter terminado no segundo dia. Mas eu achei que eu tinha gostado. Mas algumas coisas não duram no dia seguinte. No final das contas, você escolheu o terceiro dia? No terceiro dia. Às vezes volta, né? Às vezes volta pro segundo, pro primeiro até. Escolhi o terceiro dia. Legal. Flávio Demarque, se você pudesse escolher, essa aqui é uma pergunta difícil, talvez até injusta, se você tivesse que escolher entre editorial de criatividade, só você fazer fotos criativas igual essa da seringa, e roupa, vidro de azeite, no fundinho branco, qual que você acha que se sentiria mais confortável de fotografar todo dia? Eu me sentiria bem confortável trabalhando só com editorial, recebendo da publicidade. É uma Tô errado? resposta.
Ah, uma boa. É isso. Muito obrigado. Obrigado.